Estudo do livro de Apocalipse, do apóstolo João. Diz assim, primeiro capítulo do livro. Título e assunto do livro: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo do fim está próximo. Dedicação às 7 igrejas da Ásia. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, dos vivos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e a Ele glória, poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os trapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Jesus, Yahvé, é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. João em Patmos, a visão de Jesus glorificado. Mensagem às igrejas da Ásia. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro da aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês? Escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Quem é? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Yahushua. E sua cabeça e o cabelo eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o ouvi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo, para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus Cristo Todo-Poderoso. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra
e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são. E tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo seu nome, e não te descansa. Tenho, porém, contra ti que deixasse a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras da Nicolaitas, as quais eu também o aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aqui está a sabedoria. Quem lê, entenda. Há muitas variações de religiões, igrejas, só que, porém, tem que ser analisada. Tem que ter boas obras. Tem que fazer a obra da caridade. Tem que ter amor. Não pode fazer acepção. Tem que ajudar. Tem que doutrinar contra o pecado. Não pode ser gananciosos ou ladrões. Igrejas não podem ter idolatrias. Adorar somente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, em espírito e em verdade. Aqui diz que essa igreja estava com más obras. Estavam sendo mentirosos. Não estavam fazendo a obra da caridade. E aqui o Senhor, então, exortou essa igreja: fazei a obra da caridade. Lembra de onde caíste e voltai para o primeiro amor. E arrepender-lhes. Deve se arrepender e fazer as obras da caridade. Então está aqui, segunda carta à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Esta igreja estava blasfemando contra o Senhor dos Exércitos. E o Senhor tudo viu e tudo contemplou. E diz que é a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aqueles que têm o selo de Cristo
não vai sofrer a segunda morte. Aqueles que são eleitos, escolhidos, separados, filhos, profetas verdadeiros de Deus, que se desvia do mal, resiste o inimigo. Aqueles que fazem a obra por amor, que fazem toda a vontade do Criador. Terceira carta, à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então esse povo estava sendo enganados por doutrinas errôneas para adorar a outros deuses e se prostituir com idolatrias contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolatas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei contra a espada da minha boca, diz o Senhor dos Exércitos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Quarta carta à igreja de Tiatira. E o anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos outros restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que a outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E os que vencer, guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não tem como enganar o Espírito Santo, não tem como enganar a Deus Todo-Poderoso. Ai daquele que cai, horrenda coisa cair na mão do Deus Altíssimo. Aqui congregava a falsa profetisa,
né, a Jezabel, em que se prostituía e levava muitos à idolatria. E era uma igreja vã, enganosa, a igreja de Tiatira, e muitos se prostituía com Jezabel. Então o Senhor condenou esta igreja, né? Claramente aqui na palavra do Senhor. Então, as portas das igrejas de engano se fecharão. Aqui diz o Senhor. Os que fazem de engano não prevalecerá diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Quinta carta à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante, que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui está dizendo para essa igreja que é morta espiritualmente, que não tem o Senhor em sua essência, que não tem o Senhor Espírito Santo na sua alma, mas adora o Senhor da boca para fora. E não devemos adorar o Senhor da boca para fora e fazer as coisas erradas e achar que vai para o céu. Temos que estar vivo diante do Senhor espiritualmente, dizendo, porque muitos nessa igreja já estavam mortos, mas pela misericórdia de Deus, muitos estavam em santidade nessa igreja, estava vivo na presença do Senhor espiritualmente, dizendo, não estava adorando ao Senhor com a boca, de boca para fora, mas estava adorando ao Senhor em toda a sua alma e seu espírito, sua essência, em todo o seu corpo. Santo, incorruptível, estava adorando o Senhor em espírito e verdade, e muitos estavam mortos, mas muitos estavam vivos e santificados perante o Senhor. E o Senhor vai colocar o seu selo e vai dizer: benditos, vinde para o meu reino. Sexta carta, a igreja de Filadélfia. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém há que pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus Yahvé, e também o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sétima carta, a igreja de Laodiceia. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz, Amém,
a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem é quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com o colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui está falando dessas igrejas de porta larga, que só pensa na prosperidade, só pensa na riqueza, só pensa na luxúria, só pensa na ganância, né? Na vaidade do corpo, da carne. E é morto, é morno, né? É morno, não tem a unção do Espírito Santo da verdade. Então o Senhor está repreendendo também esta igreja. Arrependa-te, arrependa-te. A visão do trono da majestade divina. Os 24 anciãos e os 4 animais. Apocalipse capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava numa porta aberta. Uma porta aberta no céu, um portal. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, e disse: sobe aqui. Deus levou o espírito de João, entrou neste portal. E mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e da sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os quatro animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Yahvé, Yahweh, o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre,
E os 24 anciãos prostravam-se diante do que estavam assentados sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre. Lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade foram criados. O livro selado com 7 selos. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra, a toda a terra. E veio, tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes. Eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões e de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, sabedoria e força, honra, glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e eis que no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dadas ações de graças, honra, glória e poder, para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Estaremos trazendo o próximo estudo no livro de Apocalipse, capítulo 6, a abertura do primeiro 6 selos, no próximo estudo. Amém?